Nação tricolor, como vocês estão? Nação classificada no drama. Claro, tem que ser para última hora, com OS, com um a menos, fazendo gol. Ó, vou te contar, que jogo morno. Bom, vamos falar das quartas de final que estão logo aí, já dá logo para ver no domingo. Vamos falar de Pato, o que andou nessa novela. Vamos falar quem é o zagueiro argentino, que segundo a mídia argentina, o São Paulo está atrás desse zagueiro, está conversando. Vamos falar do Calazans, que se aproximou do São Paulo, e do Nenê, que se aproximou do Fluminense. Olha só, essa troca agora finalmente pode ser que role, mas ela está caminhando a passos lentos. Vou te contar os detalhes disso. Também vamos falar do Leco, que abriu uma nova comissão depois daquele caso do Diego Souza e foi detonado pelo vice-presidente dele. A gente vai comentar um pouquinho dessa entrevista aí do Natel, que é o vice-presidente do São Paulo. Vamos falar também do caso do Jean, desde quando que o Jean está dando trabalho nos bastidores, o que o Mancini falou sobre isso, o que a diretoria falou sobre isso, como isso está repercutindo no dia a dia do São Paulo internamente, porque é uma questão interna. Depois, para finalizar, a gente vai comentar sobre o uniforme que vazou. Vocês gostaram do possível novo uniforme do São Paulo? E vamos falar do Hudson, que renovou o contrato. Antes, vocês já sabem, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, trazendo todas as notícias para vocês e quero um like. Pedir para você se inscrever no canal e mandar todos os seus amigos são paulinos também se inscreverem no canal. Comenta aí embaixo, participa comigo assunto por assunto. E, se você não sabe onde assistir domingo às quartas de final, Network BG, planos a partir de R$30 com mais de 3 mil canais livres, tá aqui embaixo na descrição. Fechou? Segue aí para as notícias. Galera, vamos começar falando do caso do Jean. Repercutiu bastante. Ontem, após o jogo, o Mancini fez coletiva e falou um pouquinho desse caso. Por que ele falou desse caso? Porque o Jean soltou uma nota dele, tentando explicar o que estava acontecendo antes do jogo, que eu já achei, ponto negativo pro Jean. Em jogo decisivo, classificatório, o Mancini falou uma coisa que eu concordo, nota para tumultuar. Você tá esperando bem, você tá preocupado com o bem da equipe, você espera depois do jogo. Quando é pré assim, é tumulto. Mas essa é a minha opinião, a minha posição, não que seja, né? Vamos lá. Depois que foi noticiado, o que o Jean disse na nota dele? Que o Mancini tem um problema particular com ele, que isso vem de Bavia, ou seja, vem porque um era do Vitória e o outro era do Bahia, que o Mancini nunca o tratou igual ao restante do elenco, que ele se sente perseguido, porque, desculpa gente, eu vejo dessa forma. Depois de que ele fez essa nota, o Mancini teve que falar na coletiva, porque obviamente era um assunto em pauta e os jornalistas não perdoam, né? Bom, o Mancini falou o quê? Falou, olha... ele soltou uma nota num dia para tumultuar. Ele tem um filho da idade do Jean, conhece o Jean desde os 14 anos de idade, conhece a família do Jean, conhece pai, mãe, lá da época de Bahia e Vitória. Falou, cara, aí ele teve que externar outras situações. Quando o Volpi falhou contra o Corinthians, no jogo seguinte, que era contra o Red Bull, o Jean foi relacionado, mas foi avisado que não seria titular. E aí ele falou, então eu não vou viajar para o jogo, porque como o Volpi falhou, eu deveria ser titular, eu só vou viajar se eu for titular. E o Mancini pegou, conversou com ele mais de uma hora calmamente, falou, ó, não é o momento de você ficar cobrando ou impondo titularidade. É uma coisa que você tem que conquistar, tudo tem seu tempo. Então, né, espere, se é dado como uma promessa aqui, o São Paulo escolheu emprestar o Perry, não você, tenha calma e tal. E aí o Jean acabou viajando de última hora, mas ele ficou lá de carinha feia. E aí o Mancini externou a situação que até então a torcida nem tinha o conhecimento e teve que externar toda uma outra situação. No ano passado, quando o Sidão estava no São Paulo falhando, o Jean dava indiretas via redes sociais ao Sidão. E o Sidão também respondia por redes sociais. Aí eu tive que pensar... Vocês perderam o brasileiro por causa de titularidade de goleiro, Deus do céu, vocês perderam o brasileiro. Gente, desculpa, manda o cara embora. É desagregador, quer dizer, a gente achava que era Diego Souza e Nenê fazendo problema no vestiário. Era o Jean? Não perdoou. Enfim. Aí o que acontece? Mancini falou bastante do Jean, explicou, olha, se ele pedir desculpa, se ele se retratar,
A diretoria vai se reunir e vai rever todo esse conceito. Mas agora, desse jeito, pegaram, participaram do treinamento, volta, ele pediu, o Jean falou, eu não quero mais treinar, vou treinar separado agora. E aí depois solta uma nota dessa. É desrespeito com o clube, é se sentir maior que o clube, né? É desrespeito com o restante do elenco. Então a gente já multou, mas assim, ele ainda tem espaço, ele tem que vir, pedir desculpa, se retratar e a gente vai ver o futuro dele. Ou seja, ficou em aberto até pela diretoria. Achei até que a diretoria teve muita paciência em relação a isso. E aí, o Jean disse que o problema dele do Mancini com ele vem da época de Bahia e Vitória. Cara, eu tive que pegar aqui os dados de quantas vezes Bahia e Vitória se enfrentaram enquanto o Jean e Mancini estiveram lá. Foram 5. Uma vitória do 4-1 do Vitória em cima do Bahia pela Série B. Depois o Vitória venceu de 2-0 no Campeonato Baiano de 16. Depois de 2-0 no Baiano de 2016, jogo de volta. Depois o Bahia venceu de 1-0 em 2017 no Campeonato Baiano. E o Jean, todos esses jogos que eu falei, o Jean estava no banco, o Jean não era titular. E o Jean foi expulso nesse jogo por brigar com o médico do Vitória no banco. Ele estava no banco, provocou o médico, brigou com o médico e foi expulso. E aí em 2017, primeiro jogo em que o Jean foi titular, Bahia venceu de 2-1 lá no Campeonato Brasileiro de 2017. Não vejo aí um motivo tão forte, apesar da identidade de ambos com Vitória, do Mancini pegar no pé do Jean, mas isso pode ser uma visão minha, né? Vocês comentam aí embaixo, vocês acham que tem cabimento, nossa, Mancini super Vitória assim de coração e está pegando no pé do Jean, não sei, mas o cara que inverte um cartão amarelo no jogo contra o Vasco, tipo, era só ficar quieto, um cara que vai lá jogar contra o Bahia é expulso, então assim, me mostra que o Jean tem um probleminha assim de, não sei, é uma opinião minha, de megalomania, de falar demais, de não saber se conter. E aí vem a geração mimimi dos jogadores de futebol. Se você não tá ali, ó, passando a mão na cabecinha e não sei o quê, igual o Rodrigo Caio quando falou do Aguirre, o cara acha que você tá contra ele o tempo inteiro. Então não se pode falar mais nada, não se pode cobrar mais nada. E segundo o Mancini falou, a cobrança foi geral, não foi só pro Jean, mas o Jean decidiu treinar separado. O Lugano falou sobre o assunto, não só o Raí, né? O Raí falou, o Mancini falou, falaram que se ele se tratar tá ok, vamos ver o futuro. Aí o Lugano também falou e eu quis pegar as aspas do Lugano sobre isso. Abre aspas, Diego Lugano. Se não houverem discussões assim, não seria futebol. Vivi fases como essa 70 mil vezes na minha carreira. Brigar com companheiro de equipe, treinador, sair na mão, xingar, não falar com o cara um mês, fazer cara feia, jogar uma garrafa de chimarrão no técnico. São Paulo está até bem postado na defesa. Louco, Lugano. Diego Lugano. Jogaram uma garrafa de chimarrão no técnico. É que na minha época não existiam redes sociais e nem era tão imediatista assim as notícias. Hoje mudou, mas isso é normal do futebol. Por que não jogaram uma garrafa de chimarrão no técnico? Claro, normal. Voaram pranchetas na época de Rogério Ceni, por que não? Galera, minha opinião, já destoou um pouco, tem um problema mesmo de não saber se conter, um psicológico até não agregador. Vocês comentam aí o que vocês acharam de toda essa confusão que São Paulo deveria fazer aí embaixo. Próximo assunto. Alexandre Pato. Acho que era plano da diretoria anunciar o cara hoje, quinta-feira, ou amanhã, sexta-feira. Por quê? Porque se fosse eliminado na quarta-feira, né, não conseguisse a vaga, ia falar, ó, estamos contratando, já estamos arrumando o nosso problema. E se conseguisse a vaga e conseguisse anunciar o Pato hoje, ia falar, ó, temos um reforço para as quartas de final, ó. Eu acho que a diretoria correu atrás disso. Mas não rolou. Eu vou te explicar. São Paulo já passou por todas as fases da novela que eu falei pra vocês no sábado. Gente, avisei a diretoria nem sabia que o Pato tinha rescindido, agora vai começar a novela. Dito e feito. A novela começou mesmo no sábado, estágio por estágio. 1. Convencer o Cuca, que é o Pato? Não. Que outros reforços chegarão mesmo pagando o Pato. 2. Depois que comecei o puto, vão chegar outros reforços, fica tranquilo, olha que o orçamento vai dar e tal, teve que provar, etc. Depois disso, começaram a negociação de fato. Acontece que o André Cury, que é agente do Pato,
não está em São Paulo, e nem o Pato. Quem cuida na carreira do Pato é o André e o pai dele. E então, por questões de logísticas, ainda o São Paulo não conseguiu fechar. O acordo já está praticamente todo encaminhado, salário está ok, luva está ok. O que precisa aqui, aqueles detalhes finais, são questão de logística, que é praticamente assinar. O São Paulo corre contra o tempo, mas o André falou, olha, estou trabalhando, eu estou viajando e eu só volto no final de semana. Mas o São Paulo queria antes, né? Então pode ser que fique para a semana que vem essa questão do Pato. Tem que ver se o São Paulo vai conseguir. Não, você tá onde? Você tá. Eu não sei onde o cara tá, beleza? Mas vamos supor que o cara fala, eu tô em Fernando de Noronha de férias. Ou vamos supor que o cara fala, não, eu tô no Rio de Janeiro, é negócio. Aí o Raí fala, então eu vou aí fechar com você. Pode ser que isso aconteça, mas a previsão inicial é pra semana que vem. Fechou? Lá vem o pato, pataqui, patacolar. Lá vem o pato para ver o que há. Agora eu vou falar do Calazans e do Nenê. No último vídeo eu ia falar do Nenê, eu até cortei o assunto porque eu sabia que o negócio estava rolando. Eu falei, eu vou falar do Nenê, no dia seguinte já vai mudar tudo. Então, pera, vamos lá. Olha como esse negócio mudou, que loucura. O São Paulo queria mandar o Nenê embora. E o Fluminense quer desde fevereiro o Nenê. Só que o Fluminense não tinha dinheiro para pagar o salário. Aí, finalmente, o Fluminense começou a fazer uma lista de, olha, esses jogadores podem entrar na troca. Aí o Cuca falou assim, não, eu quero o Calazans. Aí o Fluminense falou, não, o Calazans a gente não vai dar. Aí o São Paulo falou, então melhora a proposta aí. Aí o Nenê pegou e falou, eu não vou porque eu tô sabendo que tem uns amigos jogadores meus lá, que o Fluminense tá atrasando o salário, pra ficar com o salário atrasado eu não vou não. Aí o Fluminense entrou em contato com o Nenê, não sei o que, garanto isso e aquilo, vem pra cá, que é nóis. Aí o Nenê falou, então fechou, eu vou pro Fluminense. E avisou o São Paulo. Só que nessa que o Nenê avisou o São Paulo falou, não, o Hernani se machucou, a gente só tem o Igor Gomes, abre parênteses. Igor Gomes, vocês gostaram? O que vocês acharam? Eu achei que tem fruto pra colher aí, fecha parênteses. A gente só tem o Igor Gomes, é melhor segurar agora, vamos dar uma seguradinha nisso daí e deixar isso mais pra frente. No meio desse não vai, o Calazans entrou em processo de renovação contratual com o Fluminense. Como assim renovação? Ele tem contrato até dezembro deste ano, quer dizer que daqui 2 meses, 3 meses, ele já pode assinar pré-contrato com qualquer time. Aí não conseguiu renovar com o Fluminense porque pediu luvas. E o Fluminense falou, não tenho dinheiro. Aí ele falou, peraí, não tem dinheiro pra ganhar luva, mas tá pagando salário pro Nenê. Como assim? Que porra é essa, marreco? São Paulo, como é que tá aí? Então, aquilo que no começo não ia rolar, agora pode ser que role. Então pode ser que role uma troca entre Nenê e Calazans. É pra agora? Não, porque o Nenê já jogou o Paulista, o Calazans já jogou o Carioca. E aí não rola de entrar nos estaduais. Então o São Paulo e o Fluminense estão negociando bem devagarinho. E vai ficar provavelmente para daqui um mês e meio, não vai ser para agora, mas está rolando essa troca aí. Ou seja, por enquanto ainda dá para contar com o Nenê. Manda aí nos comentários o que você achou, até porque o Nenê, de fato, agora ele decidiu, quero ir pro Fluminense, que pelo menos eu devo jogar mais lá, que aqui ele tá vendo que não vai ter muita chance para ele quando o Cuca chegar. Tá fechado? Vê aí, manda suas dúvidas, se vocês ainda tiverem alguma dúvida. Por que o Nenê não vai jogar? Porque o Cuca tá pedindo reforço, aí ele sabe que cada vez menos ele terá espaço aqui. Galera, vou falar essa informação rápida, mas eu já vou falar assim, o Hudson renovou. E eu vou falar com muito cuidado e com muito carinho, porque é o seguinte, o Hudson só tinha contrato até dezembro desse ano. Renovou até dezembro de 2021. Show de bola. Por que eu tô dando essa notícia rapidamente sobre ele? Porque, cara, na crise é a hora que você vê o caráter e a vontade da pessoa. E é aquilo que eu tô batendo na tecla, há semanas aqui. Tá na hora da gente apoiar esse elenco. Por quê? Porque os caras da base não merecem a pressão que a gente tá colocando. O Hernanes não merece a pressão que a gente tá colocando. O Hudson não merece a pressão. O Arboleda não merece essa pressão. Eles estão recebendo uma pressão que a gente quer dar em cima do leco. Aí o cara erra uma bola, filha da... Então calma, não é por aí. Na hora do vamos ver, é que a gente descobre quem tá com a gente ou não. No final do ano passado, o Hudson recebeu uma sondagem de uns clubes dos Emirados Árabes, pra ganhar um din-din.
E aí o São Paulo ficou, daqui 6 meses o cara tá livre. Ou seja, daqui 2 meses e meio, 3 meses, o Hudson estaria livre para assinar pré-contrato, não precisava dar nada pro São Paulo. Nada. Mas ele acabou de renovou essa semana. Quer dizer, no meio da treta, sendo vaiado, protesto na porta do CT, ele poderia sair de graça e ele renovou por mais 2 anos e ainda falou, eu quero renovar e eu ainda quero ganhar um título aqui nessa porra. Então, assim, esse tipo de coisa, Pablo morando no CT, Hudson renovando meia crise, galera da base dando sangue, não tá engrenando, não tem energia, falta confiança. Mas esses jogadores, esse ano a gente tem que ver. Merece apoio. Não tô dizendo que eles estão jogando o fino da bola, não estão. Mas que é psicológico o problema deles em campo, pra mim é visível. Então, assim, Hudson, que até 2021 você tenha pelo menos mais uns dois títulos aí pra conseguir comemorar aqui no São Paulo, hein? Lucas Acevedo! Quem é este cara de 27 anos? Ele é zagueiro lá do San Martín de Argentina. Segundo um jornalista argentino, Marcelo Orellana, o São Paulo estaria interessado e teria conversado com o zagueiro, porque ele está em final de contrato lá, para ele vir para o São Paulo de graça. E ele viria depois da Superliga Argentina para cá. Bom, eu fui atrás na diretoria de futebol, conversei com 2 pessoas e eles falaram, Laila, a gente não tava com o zagueiro no radar, não. Porque eu falei, olha, se essa informação for verdade, o Arboleda tá saindo. Eles falaram, a gente não tá com o zagueiro no radar, não. A gente monitora o mercado, monitora. Mas a gente não fez proposta para nenhum zagueiro. Porque a gente não sabe o que vai acontecer na janela. Então, assim, monitora, porque não sei quem vai sair. Mas não temos, assim, nada certo com ninguém. Porque se todos os zagueiros ficarem, a gente não precisa contratar zagueiro. Achei bem lúcido, foi o que eu pensei. Mas, então, às vezes isso... Opinião minha, o cara tá em final de contrato, o agente sai falando para tudo quanto é jornalista, tudo quanto é informação, que é para levar o jogador para mídia. Então, São Paulo sabe da situação, mas não tem para quê. Então, acaba utilizando. Eu não estou falando que é 100% mentira, porque eu nunca boto a minha mão no fogo, mas não vejo caminhos para estar certa a informação do Marcelo Orellana dizendo que o São Paulo está acertado com o Lucas Acevedo. Mas mesmo assim, lá no SPFC.net tem os melhores lances desse zagueiro para você ver se você gostaria dele no São Paulo. Galera, vamos finalizar falando de assunto político. Sim, vamos lá. Depois do caso do Diego Souza, aquele caso do 10 milhões, mais 1 milhão, mais não sei quanto milhão, não sei o que lá, aquela conta que não fechou, o que aconteceu? O Leco foi cobrado e daí ele fez uma nova sindicância. Ele abriu um novo conselho, convidando 3 conselheiros para acompanharem de perto e até, meio que ficarem de olho em todas as negociações e em tudo que a diretoria de futebol estiver fazendo. E aí, no meio do conselho deliberativo, foi na reunião, na frente de todos os conselheiros, foram escolhidos alguns conselheiros e ele pegou um conselheiro da oposição, que é o Calef, e fez a proposta para o Calef ser o manda-chuva dos caras que vão ficar de olho na diretoria de futebol, para não ter aquele, você tá roubando, não sei o que e tal. E aí o Calef não quis, ele negou. Então tá rolando isso no São Paulo, estão oferecendo a conselheiros para ter essa comunicação e não ter acusações injustas durante a eleição do Leco. Daí, nesse momento conturbado, Roberto Natel, deu entrevista falando do Leco, tá lá no SPFC.net, a entrevista dele foi pro UOL, e aí ele falou de vários assuntos aqui, falou que, olha, o problema do São Paulo é o Leco, ele determina, faz e contrata. O Michael Fel foi um exemplo, eu cheguei e disse para não contratar, ele disse que iria contratar porque gostava, eu disse, presidente, olha na internet, ele não joga desde 2014, contratou e depois jogaram a culpa no médico. Foram eles os culpados? Por que não foram punidos então? Isso mostra que o culpado é o Leco. Ele falou bastante possibilidade de impeachment. Galera, não tem quórum para impeachment. Isolamento como vice-presidente, o Leco tirou a sala do Natel. Depois a gente fala disso. E aí o vice-presidente não tem mais sala lá no São Paulo Futebol Clube, acho que ele tá bravo. Falou que o Rogério Ceni foi usado para eleição, colocou ele para chegar lá.
Eleição que você também tava, viu, Natel? Vice-presidente, você tava nessa eleição, viu? Ai, caramba. Daqui ele fala um pouco do Raí do Cuca, porque seguiu na gestão, conselho envelhecido. Aqui ele fala mal da profissionalização de São Paulo. Ele diz que a profissionalização não aconteceu como deveria de fato. Por que eu estou mostrando isso e falando do que acontece ou não acontece no São Paulo? Eu estou em alguns grupos, vocês sabem que eu liberei o meu WhatsApp para geral, e aí o pessoal começou a me perguntar muito de política, e perguntar, alguns me questionaram mais sério, você é omissa, você não fez a campanha Fora Leco, e você tem muita audiência, você deveria encabeçar essa campanha. Opinião do cara, ele não sabe das coisas, eu fiquei quieta. Outros vieram falar lá, a gente queria entender mais a política do clube e tudo mais. E aí eu fiz um grupo à parte, só com torcedores que me perguntaram da política interna do clube. Então, assim, não sei, até estava vendo alguns canais de YouTube que estavam falando de política e eu dei uma comentária porque eu percebi que até o pessoal que está na mídia não segue muito, não sabe muito o que rola. Então manda para mim, aí embaixo, nos comentários. Você acha que vale umas lives e umas séries de vídeos contando como é essa política interna aqui? Que inclusive está errado, viu, Natel? Não são 240 conselheiros, são 260, falou errado os números aqui nas contas, está errada essa parte aqui também, não quero mais, eu não prefiro não comentar agora. Vale a pena uma série falando, olha, o estatuto é assim, assim, assado, esse é o vice-presidente, ele apoiou o Leco nisso, por que a gente não está apoiando um Fora Leco grande, não é que eu não apoie, olha lá. Não gosto da gestão Leco, não gosto dos resultados da gestão Leco, não gosto do que a gestão Leco está, como ela está implementando o novo estatuto. Tem um monte de não gostos aí, mas não apoiei, não abri uma campanha Fora Leco, não movimentei a torcida. E aí, quero saber a opinião de vocês. Vocês têm vontade de entender mais a política do clube? Se sim, eu faço uma série explicando como é que é o estatuto, como funciona cada grupo e tudo mais. Se não, gente, deixa pra lá, finge que não aconteceu. A entrevista tá lá no spfc.net. Fechou? Galera, o São Paulo vai para as quartas de final. Hoje o Lisieiro já treinou com bola. O Everton ainda não, mas vamos correr contra o tempo para ver o que acontece. Acabou não jogando no último jogo. Domingo, o Morumbi está de volta às 4 horas da tarde, São Paulo e Itu. E depois, quarta-feira, é o outro jogo de Itu e São Paulo, lá em Itu. Pretendo ir nos dois. Manda aí qual é o seu palpite para esse jogo que eu vou te dizer. Se jogar o que jogou ontem, muita coisa tem que mudar nesse time. Galera, espero estar com sorrisão no próximo vídeo. Beijo.